Bonjour, galera, tudo bem? Estamos aqui hoje, neste exato momento, para falarmos um pouquinho, dar umas dicas de redação para o nosso Enem 2023. O prof, não vai necessariamente falar de estrutura, embora também não deixe de falar, no momento que eu vou discutir um pouco essas temáticas, mas eu vou falar assim. Primeiro, não se esqueçam, que sempre temos alunos que ainda vêm perguntar agora, às vésperas do Enem, professor, como que é a estrutura mesmo? Tem que ter proposta de intervenção? Tem que ter. Então, primeiro, tá, pessoal, de explorar isso aqui com vocês. Primeira coisa, gente, 4 parágrafos básicos, tá? Não vem fantasiar o pavão com 5 parágrafos, tá? Eu acho que isso fica lá para a FUVEST, outros vestibulares, tá bem? Enem é uma estrutura básica, é uma estrutura seca, já consolidada há muitos anos. Tem que seguir o esqueleto, mas seguir o esqueleto não significa reproduzir as mesmas coisas. Eu acho que isso precisa ficar um pouco claro para vocês, quando a gente fala em esqueleto, a gente fala em estrutura. A dissertação argumentativa em prosa, que é o que cai no Enem, tem uma estrutura. Introdução, D1, D2, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão, considerações finais. Tá? O Enem dá uma enxertada e uma modificada nisso, tá bem? Na questão da própria conclusão. Então nós temos a introdução. É muito bacana você iniciar o primeiro período da introdução com algo bem atual, ou com um filme, a letra de uma música, uma obra literária, tá? Mito, cara, eu acho muito top você começar aí. Vou dar até uma sugestão para um dos temas aqui, iniciar o primeiro período da introdução com uma mitologia, Vocês viram aí, tem muitas redações top no Enem que começam com mitologia. Teve uma lá que eu me lembro muito bem, que era do mito de Sísifo, lembra, que ele foi condenado a rolar a pedra até o topo, e ele fez ali uma contextualização do mito de Sísifo, que foi condenado a rolar a pedra até o topo da montanha, com as pessoas surdas, lembra do tema que foi a surdez, Então, mostrando que as pessoas surdas têm esse trabalho sofrível, de enfrentar a vida, e condenado a esse tipo de sofrimento, Então, muito bacana você iniciar uma introdução no Enem com um mito, Um mito, uma obra literária, um filme, uma letra de uma música, uma obra de arte, falando sobre alguma obra de arte. Claro, pessoal, tem que usar aí o cérebro. Eu tenho que trazer um repertório. Eu costumo chamar de referencial teórico, tá? Referencial teórico é repertório, são dados estatísticos, é fato histórico, tudo isso, é o referencial teórico, Então, qual é o referencial teórico que eu vou chegar até o Enem? Ou seja, esse referencial teórico eu costumo sempre colocar, tem que ser enxertado por padrinhos intelectuais, Por cartas que eu carrego no decorrer de todo o meu ensino médio. Quais são os referenciais que eu aprendi a dialogar ao longo do meu ensino médio? Esse referencial é mais na área da história, mas não pode só ficar na área da história, Precisa ser também uma obra literária. Você tem que variar o cardápio do referencial teórico, entendeu? Então, se eu coloquei na introdução, se tem um mito, no primeiro desenvolvimento seria muito pertinente trazer um fato histórico, tá? E, aliás, é muito oportuno no primeiro parágrafo de desenvolvimento, que se constitui o segundo parágrafo do seu texto, você trazer um fato histórico, tá? Por quê? É uma questão de lógica, É uma questão conceitual. Você apresentou o tema na introdução, vai para o D1 e traga o que ali? Um conceito para embasar ali de onde vêm suas ideias, tá? E no desenvolvimento 2, que já constitui o terceiro parágrafo ali da sua dissertação, trazer algo bem atual, trazer um dado estatístico, trazer uma reportagem, fatos, exemplos bem atuais, tá? Por isso tem esse critério do Enem, fatos, exemplos em defesa do seu ponto de vista. E tem um detalhe que pouquíssimas pessoas, muito pouco se observa em torno desse detalhe, que é a palavrinha que eu amo, que chama-se, eu até vou colocar aqui, autoria. Autoria, Ou seja,
você vai trazer, né? Você traz, às vezes o aluno não tira os 200 pontos no critério de argumentação por conta da ausência dessa autoria. Tem autoria naquilo que você está trazendo? Então eu sempre costumo dizer, qual é o referencial teórico, né? O que vocês gostam de chamar de repertório, que você vai trazer para o desenvolvimento 1 e vai trazer para o desenvolvimento 2. Esse referencial teórico, esse fato histórico, esse dado estatístico, esse filme, essa reportagem, essa notícia, esse dado do IBGE, a Constituição Brasileira, o que isso conversa, dialoga com o seu argumento. Entendeu? Não dá para ser um argumento que não tem nada a ver com, né? Não dá para ser um repertório que tem nada a ver com o seu argumento, essa é a questão. Não dá para trazer um repertório, não dá para trazer um referencial teórico que não conversa com o meu argumento. Então, por isso, né, vou colocar aqui mais um balãozinho. Essa é a estrutura seca da redação Enem. Então, ali na introdução, você vai apontar necessariamente o seu tópico frasal, você vai trazer aqui a sua problematização, que eu gosto de chamar de tese, seguida aí do seu argumento 1, mais do seu argumento 2. Esse argumento 1 e argumento 2 converter-se-á em desenvolvimento 1 e o argumento 2 converter-se-á em desenvolvimento 2. Então, ou seja, quando eu trago o tópico frasal, é o momento que eu vou ambientalizar o tema, tá? Qual é o tema? Eu vou buscar um referencial para dialogar, né, com o tema, senão você faz fuga do tema. Então, qual é o meu tópico frasal? O que eu vou usar para ambientalizar, né? Então, eu preciso trazer algo para ambientalizar o tema. O que eu trago? É um mito? É um filme? É uma série? Ok, mas isso precisa dialogar com o tema. Aí eu vou trazer a problematização, aponto em sequência o argumento 1 e o argumento 2 e finalizo o parágrafo, né? Aí eu preciso finalizar, tá bem? Isso é a introdução. Aí quando você está no D1 e no D2, bem básica, tá? E bem rápido, que isso aqui a gente leva dias para poder explicar cada parte. No D1 eu vou trazer o argumento, correto? Esse argumento que eu trago para o D1, qual vai ser o meu referencial? Então a questão é, do D1 e do D2, qual será o meu referencial? Qual será o meu referencial? O que eu levo como... As pessoas gostam de chamar de argumento coringa, né? Carta na manga, tudo bem, pode dar o nome que quiser que seja, né? A questão é, você precisa entender que o Enem vai lembrar que você passou o ensino médio inteiro numa escola. Você passou 3 anos nessa escola, né? Às vezes já no cursinho, 1 ano, 2 anos. A pergunta que eu, Carlos Zigo, faço: o que desses anos você colheu de informação, você colheu de referências para pensar e analisar e questionar a sociedade? Ai, professor, nada, complicado. Então, se eu passei ao longo de ensino médio, tendo aula de filosofia, aula de sociologia, aula de história, aula de geografia, aula de atualidades, aula de obras literárias, ou seja, aula de biologia, de que o que eu consegui consumir de tudo isso para pensar e analisar a vida? Aos finais de semana, você assiste Netflix, você vai ao cinema, você lê obras literárias. Tá, de tudo isso que você está envolvido, isso tem que ter feito sentido e significado para alguma coisa. Entende? Então, ao olhar um tema, você fala: professor, eu peguei um tema que eu nunca explorei na vida. Desculpa dizer, eu não concordo. Não existe isso, tá? Alguns professores colocam: você pode chegar a um tema que você nunca viu. Discordo, não existe tema que você nunca viu, tá? Existem temas, talvez colocados de modo que você nunca percebeu. Mas são temas que não tem como trazer um tema que não existe, tá? Todos os temas que caem no Enem são temas da sociedade.
Talvez não, que eu sugira alguns temas. Pode ser que não sejam essas mesmas palavras, mas qual é o centro do meu tema? Eu costumo dizer que um tema dado, ele tem um núcleo central, há um núcleo, e esse núcleo ele é obviamente central. Qual é o núcleo do tema? É X, é inteligência artificial, tal, mas o que dela? Então, ou seja, não existe tema que eu nunca tenha visto. Tá bom, vamos lá. Se é um tema que você achou agora complexo, é uma coisa. Pega os textos motivadores, leio-os, sublinho, conforme eu vou lendo o texto de apoio, meu querido, você facilmente vai se lembrando de algumas aulas. Isso aqui me fez lembrar de uma aula de discussão lá na geopolítica. Isso eu lembrei lá da aula de história. Isso aqui eu lembrei que um dia o professor de biologia falou disso. Um dia o professor de obras falou sobre isso. Aí você vai anotando ao lado ali os seus repertórios. Então, eu preciso chegar com o repertório? Preciso. Aí você vai começar a lembrar, no decorrer da sua leitura do texto de apoio, que você é munido de um grande e extenso referencial teórico, tá? De fatos históricos, de obras literárias, de dados estatísticos, de constituição, né? Enfim, você é munido de um grande e intenso referencial, tá? Para sustentar o seu argumento 1 e sustentar o argumento 2. Então, o que você vai trazer para sustentar os seus argumentos, pouco me importa. Né? Professor, às vezes eu ouço falar que não pode citar filósofos. Quem diz que não? Meu filho pode me citar até Sócrates, Platão. A questão, o que você vai citar de Sócrates? O que você vai citar de Platão para dar sentido ao seu argumento que veio de uma problematização de um tema proposto no Enem? É isso que tem que avaliar. Tá? E não existe referencial ultrapassado, não tem nada ultrapassado, tá? Sócrates, Platão até hoje é utilizado em tese de doutorado, não existe nada ultrapassado. Ultrapassado é o meu modo de avaliar, de analisar, de refletir determinado conceito de pensador. Isso é ultrapassado. E o que mais tem são formas de pensar os pensadores de uma perspectiva ultrapassada. É como eu vou citar isso? Essa é uma palavrinha bem Foucaultiana, sabe? Como? De que modo eu vou citar esse cara? De que modo você vai citar um fato histórico? De que modo você vai citar um dado estatístico? Não adianta colocar o dado estatístico se eu não souber dialogar com o dado estatístico. Não adianta colocar a Constituição brasileira se eu não souber dialogar com a Constituição brasileira. Tá? Não adianta colocar um exemplo atual se eu não conseguir conversar com o exemplo atual. Então é importante, óbvio que é importante e é necessário você variar o seu repertório ao longo dos parágrafos. Tá? Então na introdução eu trago um repertório, no D1 eu trago outro tipo de repertório, no D2 eu trago outro tipo de repertório. Eu não posso citar filósofo na introdução, filósofo no D1 e filósofo no D2, porque aí vai mostrar que eu tenho um leque muito pequeno de interpretação e de análise de mundo, tá bem? Então é importante você variar com os seus repertórios, fazer uma variação, trazer uma pluralidade de repertório. Então é bom você ir com algum referencial de manuseio seu que você gosta, vamos supor, de obras literárias. Gente, quantas obras literárias vocês leram? Né? Todas elas trazem problemas maravilhosos em torno da sociedade, trazem questões sociais. Então traga uma obra literária para um parágrafo, traga ali um dado estatístico para o outro, traga um fato histórico para o outro, ou traga um pensador para um parágrafo, um filósofo, sociólogo, traz uma Constituição brasileira no parágrafo, traz um exemplo atual no outro, estou entendendo? Ou traga um mito em um parágrafo, ou seja, varie o seu cardápio de referencial teórico, tá bem? Professor, e a conclusão? Kate, a conclusão é uma questão importante, né? Quando falamos em conclusão, o Enem traz algo bem relevante, que na verdade, muitas pessoas são equivocadas quanto a isso, tá? Primeiro, qual é o equívoco que eu quero colocar? O Enem vai mudar a conclusão da dissertação argumentativa em prosa, porque a dissertação argumentativa em prosa, ela tem uma característica bem tradicional e bem antiga e bem factual. Introdução, apresentar o problema, tese,
e os seus argumentos, que você vai discutir ao longo do texto. A introdução se constitui na tradicionalidade da dissertação, desse gênero de escrita, que é a dissertação argumentativa. A introdução precisa fazer o seu papel de apresentação do que você vai discutir ao longo do seu texto. Você vai apresentar ao leitor o que você vai discutir. Aí o desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, você vai desenvolver aquilo que apareceu antes de mais nada na introdução. Porque eu não posso trazer no argumento 1 e no argumento 2, ou seja, no primeiro e segundo parágrafo aqui, nos primeiros e segundo parágrafo do desenvolvimento, uma discussão e um argumento que ele não foi apresentado na introdução. Fato, porque eu vou ferir até com a questão da coerência textual. Tá? Então, e para finalizar, a conclusão é a síntese da minha discussão. A conclusão, no modelo tradicional do gênero dissertativo argumentativo, eu chego à minha conclusão, que na verdade até a palavrinha podia ser melhor, né? Eu chego nas considerações finais, resumindo, sintetizando a minha discussão. Ou seja, do que eu desenvolvi no primeiro parágrafo de desenvolvimento e no segundo parágrafo de desenvolvimento, o que tem que ficar? Qual é o resultado disso? Isso é conclusão. O Enem que trouxe uma outra vertente, que é na conclusão trazer então o que se denomina, o que se convencionou pelo Enem de proposta de intervenção, a famosa PI. Proposta de intervenção, tá? E não é uma proposta de intervenção que vai corrigir o problema e resolver, tá? Porque em questões sociais, né, só olhar para a sociologia aí, não se resolve da noite para o dia. São propostas mesmo. São propostas possíveis de amenizar. Propostas que são possíveis para amenizar certo problema proposto pelo tema do Enem, porque lembrando que o Enem traz sempre problemas de cunho sociais, tá? Então, qual é a minha proposta de intervenção? E na proposta de intervenção, eu preciso apresentar o agente, quem vai fazer, qual é o órgão, qual é a instituição que deve assumir e se incumbir dessa responsabilidade, né? Depois, qual é a ação que vai ser feita? A ação, o modo, o meio, por qual modo isso vai ser corrigido? De que modo isso será corrigido? Por qual meio vai ser corrigido? Então eu preciso detalhar, porque só a conclusão aqui, meus queridos, ela vale 200 pontos no Enem. É o último critério de avaliação do Enem. Vale necessariamente 200 pontinhos. E eu digo com muita tranquilidade que é aqui na conclusão onde mora o maior problema de muitos de vocês que não conseguem tirar às vezes 1.000. O 1.000 às vezes não vem porque sempre é retirado 40 pontinhos aqui de vocês. E por qual motivo, prof? Porque não traz uma proposta de intervenção, sabe? Que vou dizer, eu gosto de sempre usar essa expressão que enche os olhos. Eu, como sou da área da filosofia e da sociologia, sou da pegada mesmo da construção argumentativa, gosto do argumento bem escrito, então eu sempre costumo dizer, eu gosto de ler um texto que me chame a atenção. Eu posso até dizer, não que seja algo que eu nunca nem ouvi falar e não soubesse, né? Eu não vou esperar tanto assim. Mas é que o que me chama a atenção é o modo com que esse aluno traz aquilo que ele predicou no seu texto, sabe? O modo com que ele constrói a ideia. Como ele argumentou em torno daquilo. Porque às vezes você traz um argumento que é muito senso comum, mas dependendo do modo com que você vai trabalhar o seu argumento, te leva para esse nível. Sai do nível mediano e te extrapola, sai da média. Então, o argumento precisa ter autoria, ele precisa, eu vou usar a palavra platônica, tem que te espantar. Eu preciso passar por aquele texto e falar, nossa, que coisa bacana. Caracas, gostei disso aqui. Gente, que coisa legal. Aí tem muitos alunos meus aqui no Classe A que quando eu leio a redação, eu falo, nossa, eu não escreveria dessa forma. Claro,
Claro, tem que assumir, né? Ah, não, eu assumo. Nossa, eu pensava isso, mas eu não escreveria dessa forma. Nossa, fulano citou determinada pessoa aqui, determinado filósofo citou esse fato histórico. Nossa, eu nunca nem sabia disso, né? Aliás, eu nunca soube disso, corrigindo. Não sabia disso. E olha como ele cita. Nossa, ele citou esse exemplo atual. Como ele conseguiu relacionar isso? Cara, que bacana. Entende? Então é isso que a gente quer. Por isso que um texto nota 1000, ele é complicado, tá? Porque ele precisa realmente quase que espantar. Essa é a questão platônica, precisa espantar, me levar ao espanto de eu observar aqui e falar, nossa, que coisa bacana, né? E então, gente, para nós irmos, né, para os nossos finalmente, o prof coloca aqui alguns possíveis temas para o Enem. Óbvio, né? Óbvio, não vou deixar de falar. Ninguém é obrigado a ter bola de cristal e ninguém tem que acertar tema, que esse não é o objetivo. Nosso objetivo é que você aprenda a escrever. Que você pega o tema e consiga degustá-lo e, dedilhar esse tema com muita tranquilidade. Mas vamos lá, vamos sugerir alguns temas? Vamos sugerir alguns temas, né? Temas que chamam a minha atenção. Né? Vários são, tá? Confesso, se eu fosse colocar aqui, eu trouxe 5, poderia colocar mais 5 para vocês. Mas temas assim que eu gosto e que eu percebi no decorrer desse ano que foram bem importantes. Lembrando que o Enem ele gosta de trazer temas que eu costumo dizer, né? Que ficam nas fissuras, tá? São temas que se encontram nas brechas, nas fissuras dessa camada social que se constitui de muitos problemas sociais. Então, nesse panorama dessa episteme dos problemas sociais, há muitos sulcos, né? Há coisas que são sulcadas, há fissuras, há meandros, né? Há entrelugares nesses problemas diversos da sociedade, e esses entrelugares trazem problemas que muitas das vezes passam despercebidos e que o Enem gosta. Exemplo que eu citei agora há pouco. Lembra do tema que trouxe especificamente a questão da educação dos surdos no Brasil? Então não estava falando necessariamente só do preconceito, estava falando da educação dos surdos no Brasil. Tema bem específico, né? É um tema, vamos dizer, digno de tese de doutorado, tá? Bem específico, bem esquadrinhado, né? Bem desenhado. Então o Enem, pode olhar em todos os temas que caíram em anos anteriores. Eu não trouxe porque não há necessidade. Só você olhar na internet. E vocês já observaram ao longo do ano de vocês. Quantos foram os temas que foram bem específicos no Enem de problemas sociais, né? O outro, acesso, né, ao cinema no Brasil. Lembra? Olha, bem específico, né? Então, ou seja, são temas que trazem uma especificidade e que me chamam a atenção, então. Um deles, e eu coloco isso aí em primeiro, que é um tema que ainda não caiu no Enem, tá? E que ele tem sido bastante central, que é o desafio ou o estigma, né, em torno aí da formação escolar de crianças autistas no Brasil. Então, o que me chama a atenção é a questão atual da educação, a formação, o desafio escolar em torno da criança autista. Vamos dizer de passagem, é uma temática que está posta aí na sociedade, né? Estou vendo o meu horário aqui, que senão eu falo demais. É uma questão que está posta na sociedade e que ela passa. Né? É um problema, é uma questão a ser pensada, é algo que precisa ser debatido, é algo que precisa ser pensado enquanto formação, porque ela é um desafio também, porque sabemos que nós teremos está crescendo muito o número de crianças autistas, tá? O número de crianças autistas no espaço escolar está cada vez mais crescente, é uma linha ascendente, tá bem? Então nós precisamos olhar para isso, porque a escola brasileira ela tem vários problemas estruturais e uma delas é pensar, será que essa escola brasileira está preparada para receber e lidar com as nossas crianças autistas, né? Que requer sim um cuidado, requer uma especialização e capacidade por parte dos professores, o que eu já posso pensar em proposta de intervenção, que embora isso já aconteça de uma certa forma, mas como corrigir hoje, né? Os professores já formados, é o MEC, enquanto o Ministério da Educação maior que temos no Brasil,
pensar em tornar obrigatória a especialização por parte dos professores que já são professores, né? A formação obrigatória desses profissionais para aprenderem a lidar com as crianças autistas, tá? É necessário. E na base, a formação lá, na graduação, nas licenciaturas, ser disciplina obrigatória, como lidar, né? Como educar, como se relacionar com as nossas crianças autistas, né? Então, todo o movimento escolar em torno disso, que romper com os estigmas e preconceitos, né? Então, é necessário pensar, sim, essa formação escolar das nossas crianças autistas, lembrando que isso está cada vez mais em ascensão no Brasil, tá bem? Então, pense que é um tema bem recortado, correto? Bem recortado, e que o Enem gosta bastante, tá? Que não deixe de ser uma questão social. Como tivemos uma questão dos surdos, por que não a questão das nossas crianças autistas? E que está em alta, né? Um outro tema que eu gosto é a precariedade do trabalho, ou talvez não a precariedade do trabalho em si, mas falar da condição de mulheres negras na sociedade brasileira. Gente, esse é um tema que, se vocês olharem na história dos temas de Enem, nós não tivemos ainda um tema que privilegiasse necessariamente as mulheres negras. Hoje vamos aí observar os acontecimentos. Hoje nós temos um ministro, né? Um ministro negro que é o Silvio Almeida, que é um pensador que cria o conceito do racismo estrutural no Brasil. Temos muitas mulheres negras brasileiras em alta aí nas mídias, uma delas é a própria Djamila Ribeiro. Então veja, o próprio Silvio Almeida vai colocar que as mulheres negras constituem a base da economia da sociedade brasileira, da economia da sociedade brasileira, são a base, e são as mulheres negras as que são mais vítimas de preconceito, de ausência de preventivo, pré-natal, são as que mais sofrem quanto ao acesso à saúde pública, né? Temas aí, né? Acesso à saúde pública, são as mulheres negras que são mais vítimas da violência doméstica no Brasil. Olha, outro tema, né? As mulheres negras são as que mais são vítimas de violência doméstica no Brasil. Gente, e além de tudo, do descaso no trabalho, são as que menos têm carteira assinada no Brasil, né? Então eu penso que o tema, né? Porque eu falei bem, agora há pouco eu disse a vocês que todo tema traz um núcleo, e o núcleo aqui para mim é a mulher negra. Aqui, crianças autistas, temas em torno da criança autista, ou tema em torno da mulher negra no Brasil, né? Todos os problemas que giram em torno da condição da mulher negra no Brasil, que seja no trabalho, que seja na saúde, que seja na violência doméstica, que seja na próprio usufruto dos seus direitos, né? Mulher negra. Um outro tema que eu aposto bastante, né? A inteligência artificial está caindo enxurrada, né? Porque a inteligência artificial dá para enfiar em tudo. Então, a inteligência artificial, entre o progresso e a exclusão social no Brasil. Claro, inteligência artificial, ela é o progresso, ela é o que nós temos aí para o progresso, vamos dizer, é o nosso futuro, né? Mas, ao mesmo tempo, ela provoca a exclusão. Lembrando que com a pandemia ficou bem claro que isso ficou escrachado. Quantos jovens, quantas crianças, quantos adolescentes ficaram à mercê da educação escolar porque não tinham acesso à internet, o que é outro tema relevante, tá? Que eu não coloquei, mas que é um outro tema relevante. As consequências da pandemia para a educação brasileira. Isso é um tema formidável, né? As consequências da pandemia para a educação dos jovens, das crianças brasileiras. Por quê? Porque não tinham acesso à internet. Então, quem dirá ter acesso à inteligência artificial? Então, ao mesmo tempo que ela é progresso, ela pode ser uma exclusão social, tá? Garimpos ilegais, algo que estourou no nosso início de ano na Amazônia, principalmente com os povos Yanomamis, que são questões interessantes para o Enem. Os garimpos ilegais
eles remetem, né, algo ligado aos garimpos ilegais em torno dos seus impactos ao meio ambiente, que é um tema sempre muito produtivo, né? Lembrando, se há garimpos ilegais, se há extração ilegal feita na violência ao meio ambiente, quais são os impactos disso, né? Lembrando que estamos vivendo um período muito grave em relação ao meio ambiente, pensar sustentabilidade. Então veja que aqui nós precisamos necessariamente olhar e observar essa questão, tá? O aumento da violação dos direitos das crianças brasileiras, né? Então, aqui eu acho que é um tema bem interessante pensar, o aumento da violação dos direitos dessas crianças brasileiras. Pessoal, muito obrigado, valeu e até a próxima, um bom Enem!